Você vai ouvir o testemunho de uma vida renovada. Jesus é maravilhoso. Abra o seu coração e receba a grande bênção de Deus na sua vida. Complexado eu estava, baixa estima me abalava, pro abismo caminhava, minha alma angustiada, a vontade enfraquecida, emoções complicadas. Mas Jesus me disse assim: filho, vinde a mim, eu te aliviarei, renovarei tua existência, sentirás minha presença, para o céu te levarei. Renovarei tua existência, sentirás minha presença, para o céu te levarei. Minha vida mudou, minhas forças renovou, minha vida mudou. Com sua palavra, meu coração amou. Carinhosamente, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Kleber de Campos, tenho hoje 23 anos de idade e com muita satisfação venho através desta gravação registrar o meu testemunho de uma vida renovada através da fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Realmente, eu estava complexado, com a autoestima abalada e as emoções complicadas. Mas Jesus me chamou de filho, tirou o peso que estava sobre mim e me deu uma vida renovada. Louvado seja Deus por esta obra linda e maravilhosa que Ele fez na minha vida. Tive uma infância relativamente normal, como todas as demais crianças. Brinquei, frequentei escolas. Porém, aos 14 anos de idade, um fato marcante se deu na minha vida. Meu pai, que até então era proprietário de uma indústria de móveis, passou a trabalhar no setor de vendas e contraiu uma dívida com o senhor agiota. E como as coisas não estavam bem no setor de vendas naquela época, ele não conseguiu saldar a dívida no prazo marcado. E o agiota, querendo receber o seu dinheiro, o ameaçou duramente com um revólver empunhado na cabeça do meu pai, ameaçando que se no dia seguinte, no prazo marcado, ele não pagasse aquela dívida, ele iria tirar a vida do meu pai. Então ele se desesperou, entrou em desespero total, tentou resolver aquele problema e não conseguiu. E o pior aconteceu, acabou se envolvendo num homicídio que tirou a vida daquele agiota. Por consequência desse acontecimento, a minha vida foi influenciada diretamente e indiretamente. Meu pai foi julgado, condenado a mais de 19 anos de condenação, foi preso e passamos então a ter que frequentar a cadeia nos dias de visita, a ter que abraçar o nosso papai em meio àquelas celas frias, aquelas grades frias da cadeia. E aquilo tudo marcava, traumatizava o nosso coração. Se não bastasse essas coisas, eu me lembro que por onde eu passava, por muitos lugares, vários dedos se apontavam para mim e diziam: lá vai o filho de fulano, lá vai o filho de ciclano. E tudo aquilo gerava um sentimento profundo, muito profundo de rejeição, de solidão, porque com aquilo eu ia me afastando daquelas pessoas que no passado se diziam meus amigos, mas que naquele exato momento que eu mais precisava deles, se afastavam de mim. Diante dessas coisas, novas amizades eu passei a ter. E essas amizades começaram então a me gerar prejuízos e mais prejuízos. Foi quando eu conheci o mundo das drogas, da maconha, da cocaína, do artânico. A cocaína tanto cheirando como injetando, cheirando cola. E fui se afundando naquele abismo, de um abismo chamo outro abismo. Queria então não depender de ninguém naquela vida que eu estava levando. Passei então a ter que roubar para sustentar o meu próprio vício. Um determinado dia, num roubo que eu havia feito, a polícia ficou sabendo daquele roubo. E o rapaz com quem tinha feito aquele roubo
Achou que fui eu quem tinha entregado ele para a polícia e me procurou e me ameaçou também duramente com um revólver colocado na minha cabeça, querendo tirar a minha vida. E eu, desesperado, gritava, não sabia o que estava acontecendo. Ele então bateu com o revólver na minha cabeça e eu trago nela, na minha cabeça, a marca desta colinhada do revólver. Mas o rapaz via que eu estava desesperado e mostrei para ele a passagem da cidade que eu tinha ido naquela tarde para visitar o meu pai, que estava numa cidade vizinha preso. Não tinha passado o dia na cidade de Votuporanga. Mostrei para ele aquela passagem. Ele começou a ficar assustado também, não sabendo ao certo o que estava acontecendo, mas não queria voltar atrás na atitude que ele já tinha começado a tomar comigo. E começou a me dizer: nós vamos na casa de uma terceira pessoa, e se chegar lá e ela falar que foi você, você morre lá. E se você correr no meio do caminho, você morre no meio do caminho. Naquele momento eu comecei a ficar mais desesperado ainda. E comecei então a me lembrar das palavras que uma família que sempre me falava de Jesus e me aconselhava, e estava orando por mim a Deus. Comecei a me lembrar das palavras daquela família, que eram crentes na pessoa de Jesus, e estavam orando por mim, estavam jejuando, consagrando a Deus em favor da minha vida. E a oração daquela família estava fazendo efeito. E naquele determinado momento eu comecei a me lembrar daquelas palavras, e comecei a fazer um voto com Deus, que se Ele me tirasse daquela vida, me tirasse daquele momento, daquele perigo de vida, eu ia abandonar aquela vida toda e entregar a minha alma para Jesus. Iria servir a Deus de todo o meu coração. E para a glória de Deus, Deus estava ouvindo a oração daquela família. Louvado seja Deus. O Senhor enviou o seu anjo e me deu um livramento tremendo. Livrou a minha vida da sepultura. Quando nós chegamos na casa daquele rapaz que nós íamos lá, ele não estava. Louvado seja Deus. A minha vida foi salva por um fio. Jesus é maravilhoso. E Ele está ouvindo a tua oração também. Se você está orando, intercedendo em favor de uma pessoa, de um filho seu, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de um ente querido, Ele está ouvindo a sua oração. Não pare de orar, não pare de clamar a Deus. A sua oração está subindo ao céu. Ela está sendo respondida. Ela será respondida em nome de Jesus, porque a Bíblia Sagrada nos dá convicção disto. Louvado seja Deus. Isto aconteceu numa quinta-feira. Uns dias atrás, eu ainda criança, jovem, com 14 para 15 anos, 16, essa faixa de idade, mesmo sem ser conhecedor da palavra de Deus, das riquezas, dos conhecimentos, dos mistérios de Deus que estão contidos na Bíblia Sagrada, mesmo sem ter conhecimento disso, o Espírito de Deus estava vendo o meu choro, estava vendo a minha sinceridade. Eu estava passando por aquelas dificuldades, envolvido naquele mundo, mas a minha alma clamava a Deus. Eu já não tinha mais prazer no mundo. Deus é testemunha do que eu pensava, o que eu sentia e o que eu chorava dentro do meu quarto. Quando muitas vezes pensava: Senhor, coloca alguém no meu caminho, me tira desta vida, coloca alguém para me dar uma palavra, para me ajudar a sair desta vida. E Ele estava ouvindo a minha oração. Ele estava chegando ao coração de Deus. E Ele estava ouvindo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa saber disso. Que Deus está ouvindo a minha oração, a tua oração. Você que me ouve nesta hora, que está talvez desesperado, preocupado com a sua própria vida, que está numa situação como essa, pior talvez, ou de um filho seu, de um ente querido. O Senhor resolve os teus problemas. E Ele está disposto a fazer grandes milagres na sua vida, como Ele também fez na minha vida. Um grande milagre ainda maior estava para acontecer. Como eu vinha dizendo uns dias atrás, usado e inspirado pelo Espírito Santo, eu escrevi uma carta para o senhor juiz de direito, na época, o Dr. Manuel Ferreira da Ponte, e escrevi uma carta para ele dizendo, com palavras que expressavam a dificuldade nossa no dia a dia. Eu dizia: doutor, senhor excelentíssimo, meritíssimo juiz de direito, nós estamos sentindo muito a falta do nosso papai dentro de casa. E nós receberíamos como da parte de Deus, se o Senhor autorizasse, consentisse, que o nosso papai viesse passar um final de semana conosco aqui em casa. E ia preencher um vazio profundo tão grande que está dentro do nosso coração. Então eu passei aquela carta limpa, enderecei ela ao juiz, entreguei a ele. E o Espírito de Deus tocou profundamente no coração daquele juiz. E o milagre de Deus estava acontecendo.
o que humanamente parecia impossível. Para Deus não há nada impossível. Ele tocou no coração daquele juiz, e meu pai veio então passar um final de semana em casa. Para quem tinha mais de 19 anos de condenação para cumprir, com 2 anos e meio apenas, recebia então o milagre de Deus e veio passar então final de semana conosco em casa. Havia acontecido entre eu e aquele rapaz, quando eu fui livrado da sepultura pelas mãos do Senhor, aconteceu numa quinta-feira. Na sexta-feira ficamos sabendo que o nosso papai iria passar o final de semana em casa, pois era um feriado nacional. No sábado ele veio, ficou sábado, domingo, e na segunda nós fomos levar o nosso papai de volta para a cidade de Andeara, onde ele estava preso, pois houve rebelião no presídio de Votuporanga naquela época, e nós fomos levá-lo. Aquela família que estava orando por mim veio para junto levarmos o meu pai para a cadeia. E quando eu entrei no carro, que eu fui para me sentar no banco traseiro, tinha uma Bíblia. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Tinha um livro de capa preta no banco traseiro, e olha que eu fui sentando, não tinha visto ainda a Bíblia. A irmã no banco da frente virou para trás e falou: não senta em cima da minha espada. Eu olhei para ela um pouco confuso e comecei a pensar: por que espada, espada? E ela então, usada e inspirada pelo Espírito de Deus, começou a dizer que é a espada, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E aquilo foi falando forte no meu coração. E aquele momento foi um momento que Deus havia marcado na minha vida, um encontro maravilhoso que o Senhor havia preparado para mim, para então concretizar a resposta de Deus às minhas súplicas, às minhas orações. Louvado seja Deus por esta obra linda, pela preocupação de Deus em marcar um encontro comigo, em dar um basta naquele sofrimento, naquela angústia. Louvado seja Deus, porque o inimigo de Deus, o inimigo do homem, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, eu me refiro ao diabo, o inimigo de Deus, o inimigo do homem, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, ele planeja seus planos, suas estratégias na vida do homem, na vida da mulher. Mas Deus é maior, Ele é soberano. Ele disse: eu vim para que tenhais vida, é vida com abundância. Glória a Deus, glória a Jesus, que coisa linda, aleluia. Oh, chegamos lá, então deixamos o meu pai ali naquela cadeia. E na volta eu já estava começando a me sentir uma pessoa liberta por Jesus Cristo. A presença do Espírito de Deus estava se manifestando na minha vida. Mas num determinado momento eu me entristeci e comecei a pensar: nossa, mas e agora quem vai dar emprego para mim? Tantos problemas, tantas decepções que eu já dei para a sociedade. Mas eu não falei nada para aquele casal nem para aquela irmã. E o Espírito de Deus revelou para ela, glória a Deus, aleluia, o que eu estava pensando. E ela começou a me dizer: olha, Kleber, se porventura você ficar preocupado que ninguém vai te dar serviço, não precise ficar preocupado, não temas, porque Deus é contigo. Olha, Kleber, na Bíblia Sagrada está escrito no livro do profeta Malaquias que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, e muito mais que isso, fazer prova de Deus, se Ele não vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênção tal, que dela virá as maiores abastanças. O Espírito de Deus começou então a escrever aquelas palavras dentro do meu coração, na tábua do meu coração, na minha alma. Eu comecei a me alegrar na presença de Deus, e já me senti então uma pessoa salva, liberta por Jesus Cristo. Mas uma obra ainda maior Ele queria fazer naquela tarde, naquele dia na minha vida. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Nosso Deus é um Deus de milagre, de maravilha, que faz milagre na tua vida também, que está me ouvindo, na vida dos seus. Basta que você creia. É importante continuar acreditando, continuar perseverando na oração. Voltamos então para Votuporanga, e aquele casal me falou: olha, Kleber, agora nós vamos na casa do pastor, nós vamos apresentar você para ele. E a hora que chegar lá, ele vai conversar com você, não fique preocupado. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar: nossa, ele vai me fazer tantas perguntas, o que é que eu vou dizer para ele? Ele vai começar a me perguntar sobre o meu passado. Aquilo começou a entristecer-me por dentro. Mas não é assim que acontece, na verdade. O Espírito de Deus novamente revelou para aquela irmã o que eu estava pensando sem que eu dissesse para ela. E ela me disse: olha, não fique preocupado também com o que o pastor vai te perguntar, o que ele vai conversar com você. Porque nem o pastor nem Deus está tão preocupado no seu passado. Ele está preocupado com o seu presente, com o seu futuro. Porque para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor, como seu advogado, advogado das suas causas, que até pareciam estar perdidas,
Quem vive com Jesus agora está em novidade de vida, tem uma vida renovada. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está escrito em Romanos capítulo 8 que para aqueles que estão em Jesus, as coisas velhas se passaram e uma nova vida elas têm e podem ter, pela presença maravilhosa e bendita do Espírito de Deus que é derramado naquela alma, naquele coração, por Deus que está lá no céu ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Aleluia! Que coisa linda! Chegamos ali na casa daquele pastor e eu então preocupado, um pouquinho ainda, eu confesso que eu estava um pouco preocupado por causa da inexperiência, mas aí o pastor, um homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo, porque eu acredito que ainda existem homens de Deus. É verdade que existem muitos escândalos, mas nos dias de hoje eu creio perfeitamente que Deus tem constituído na terra homens e mulheres fiéis a Ele e a sua palavra, que são dignos de credibilidade. Isso aconteceu com aquele pastor. Ele então me chamou para almoçar com ele, com a sua família, e no final ele me chamou e disse: Kleber, eu quero agora fazer uma oração em favor da sua vida. E Deus vai apagar o teu passado e a partir de hoje, uma nova vida Ele vai te dar. Fecha os teus olhos agora, eu vou orar por você. Aquele pastor falou. Eu então fechei os meus olhos, abri o meu coração, abri os olhos espirituais. Comecei a receber aquela oração na minha vida. O Espírito de Deus foi se derramando pela minha cabeça e foi descendo pelo meu corpo como um óleo, ungindo o meu corpo, ungindo a minha vida. E quando me despedi daquele pastor e daquela família, eu sentia que a presença de Deus estava comigo. A hora que eu saí pelas ruas da cidade, eu sentia que toneladas tinham saído do meu corpo, das minhas costas. Eu me sentia liberto por Jesus. Eu então já estava transformado. E até o dia de hoje, graças a Deus, nunca mais sei o que é pôr uma droga na minha boca. Não sei o que é o mundo, porque Jesus Cristo realmente faz uma obra completa na vida do homem. E você que está me ouvindo neste momento, que quem sabe tem passado por dificuldades tremendas, eu creio em Deus e te prego em Deus nesse momento, que resolve problemas que para o homem podem até ser insolúveis, mas para Jesus não existem problemas que são insolúveis. Abra o teu coração, eu quero fazer uma oração por você, que quer ser liberto de um vício, seja ele qual for. O Espírito de Deus vai te tocar nesse momento. Creia, receba Jesus no teu coração. Você quem sabe que está orando, intercedendo em favor de alguém, de um filho, de um ente querido, abra o coração, ore comigo. Continue orando, continue clamando, porque Deus te escolheu. Ele te escolheu, tu és um vaso na mão de Deus. Continue orando, as tuas lágrimas o anjo de Deus tem recolhido e levado ao céu, nos odres do Senhor, como diz o salmista Davi. Continue orando, continue evangelizando, seja através de um folheto nos hospitais, ao lado do seu pastor, ao lado do círculo de oração com a mocidade. Deus é contigo e Ele tem se agradado deste trabalho. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, com muito carinho, com muito amor, eu te apresento agora todas estas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Alcança com uma bênção especial, do alto da cabeça à planta do pé, que as correntes dos vícios caiam por terra agora, sejam quebrados pela autoridade da presença do teu Espírito agora nesta vida. Toca na mente, meu Deus, dando sabedoria para sair dessas dificuldades, para encontrar o caminho que é Jesus. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Foi Ele mesmo quem disse: vem a mim, vinde a mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vai a Cristo nesse momento, receba a cura para a sua alma, para a sua depressão, para o seu desequilíbrio, receba a cura para o seu corpo. Leve Jesus por onde você for, leve Jesus no teu coração. Eu encerro agora esse testemunho, convidando você a abrir o seu coração ainda mais um pouquinho e ouvir essas mensagens musicais que Deus inspirou no meu coração em algumas madrugadas que eu estava orando ao Senhor, o qual o Senhor também me chamou para o ministério da palavra, da evangelização e do cântico. Deus abençoe a todos vocês. Fiquemos pois firmes, porque Jesus Cristo vem vindo aí para buscar o seu povo, e a vitória daqueles que acreditam na sua palavra é certa.